Quero saudar a amada igreja com a santa paz do Senhor. Aqueles que nos visitam, sejam bem-vindos em nosso meio. Aqueles que nos acompanham por meio desta transmissão, que também possam ser abençoados agora pela pregação da palavra do Senhor. E para isso eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia, dando assim continuidade à exposição do livro de Gênesis e chegando hoje no seu capítulo de número 41. Gênesis 41, onde estarei lendo apenas até o versículo de número 7, lembrando que será a exposição de todo o capítulo, e ao passo que formos explicando, nós estaremos lendo as partes de forma separada. São 57 versículos no capítulo 41 do livro de Gênesis, que vai nos dizer assim: passados 2 anos completos, Faraó teve um sonho. Achasse ele de pé junto ao Nilo. Do rio subiam 7 vacas formosas à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subirem do rio, outras 7 vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras, na margem do rio. As vacas feias à vista e magras comiam as 7 formosas à vista e gordas. Então acordou Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez. De uma só haste saíam 7 espigas, cheias e boas. E após elas nasciam 7 espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó. Fora isto um sonho. Você pode sentar-se. Vamos orar, irmãos. Senhor nosso Deus e Pai, nós queremos, diante da Tua palavra, buscar de Ti orientação para que esse texto ele possa ser explicado e aplicado em nossas vidas. Que possamos ter a noção, ó Deus, aqui das riquezas que a Tua palavra contém para a vida da Tua igreja. Por isso, rogamos o Teu favor, ó Deus, sobre nós, para que a Tua palavra ela possa ser pregada. E aqueles que nos assistem, que nos ouvem, ó Deus, possam também ser alcançados pela mesma. Em nome de Cristo Jesus, nós assim oramos. Amém. Irmãos, nós lemos apenas esse trecho de pé, mas ao passo que nós estivermos lendo os outros textos, você vai ter a mesma reverência, como se estivesse assim, de pé. Como eu já disse, estaremos pregando todo o capítulo de número 41. Quem esteve aqui semana passada, nós tivemos a satisfação de pregar o capítulo 40 e, diante da nossa escala, né, dos pregadores aqui, o pastor havia me passado a missão de pregar o capítulo 41 e enquanto nós estudávamos o texto, né, nós entrávamos em contato com ele, doidos para dividirmos o texto em 2. Né? Pastor, eu vou pregar até o versículo 36 e o senhor no outro domingo dá continuidade ao texto, né, e a conversa foi virtual. E eu não tive como ver o rosto dele, mas eu imaginei ele olhando assim por baixo dos olhos e aquele sorrisinho no canto da boca dizendo: é o capítulo todo, meu irmão. E aí eu peço graça, né, para que o Senhor nos ajude e nos auxilie nesse que eu diria que é um capítulo na vida desse servo José, né? Semana passada nós vimos que ele, diante de um cenário de prisão, o mesmo interpreta o sonho de dois presos oficiais, né? E esses sonhos se concretizam, né? Mas José ele continua esquecido, pelo menos pelos homens ali naquela prisão. E aí nós estamos diante de um novo capítulo na história de José, mas esse parece ser o capítulo, a virada de página na vida daquele que esteve esquecido em uma prisão. E aí nós precisamos entender que 2 anos haviam se passados após a libertação do copeiro-chefe, e com essa liberação, a esperança de José em poder ser lembrado junto a Faraó, a espera dele, na verdade, teve que aguardar. Nós lembramos, semana passada, quando ele interpreta o primeiro sonho e o copeiro vai embora, né? O copeiro, ele
ele recebe ali o seu alvará de soltura. Junto com aquela soltura, José ele tinha esperança que o copeiro falasse com o faraó a seu respeito e nisso pudesse ele ser lembrado e ser liberto ali, tendo em vista que ele estava ali por uma injustiça. Ele havia sido acusado de um crime que não havia cometido, então ele sabia que estava ali de forma injusta, né? E aí a gente vai ver no decorrer da leitura, né? E nós tentamos dividir esse vasto capítulo em 4 cenas, para ficar mais fácil a nossa compreensão e a própria divisão dessa história toda. Mas aí a gente há de entender que o grande dia chegou, o dia em que muitas coisas iriam mudar, não apenas no seu visual, a gente vai ver isso no texto, na sua condição social, no seu status civil, mas José ele se tornaria um indivíduo marcante na história de muita gente, não só na nação do Egito, mas de todo o mundo ali conhecido. E alguns poderiam dizer, abre aspas, que cara de sorte, mal chegou e já foi promovido. A gente vê aqui que é uma narrativa muito rápida. A partir do momento que ele se encontra com o faraó, a página ela vira numa velocidade muito grande. E alguém poderia dizer, nossa, que cara de sorte, hein? Que cara de sorte, mal chegou e a coisa já, toda a sua trajetória, toda a sua história muda do dia para a noite. E aí não se trata de sorte, irmãos. Nós estamos diante de uma história de alguém que ao longo de 13 anos viveu em condições adversas. E aí eu abro um parênteses aqui que algumas coisas podem se assemelhar, como o pastor vem falando aí durante a semana, com a nossa conjuntura social atual, política, mas não tem nada a ver, tá? Ele passou aí 13 anos vivendo em condições adversas, mas sempre contando com a mão de Deus a providenciar, a proteger e a conduzir todos os seus passos. No capítulo 40, ou melhor, no capítulo 39, nós mencionamos isso no sermão passado, por diversas vezes o escritor de Gênesis, né, Moisés, ele vai relatar que o Senhor abençoou a casa, o Senhor fazia prosperar tudo aquilo que vinha à sua mão, ou seja, mesmo em situação adversa, José ele contava com a providência desse Deus Todo-Poderoso. E aí José ele pode ter sido pego de surpresa, quando chegaram às pressas e lhe pediram para trocar as vestes e barbear-se, né? Até porque os egípcios eles tinham eles não eram tão a favor com a questão do pelo no rosto, então não tinham barbas e a maioria deles não tinha também cabelo, mas só que José ele não estava não se dava tanta importância a isso, até porque ele estava no cárcere, ele estava preso, mas aí as pressas chegam, trocam as suas vestes, fazem com que ele se barbeie para que ele pudesse assim encontrar para o encontro tão esperado. Mas ele sabia que aquela notícia vinda de supetão seria o início do cumprimento dos seus sonhos, tido há muito tempo atrás. José estava pronto, ele estava pronto para falar com a maior autoridade daquela época. E aí eu não me refiro, irmãos, à sua apresentação física, nem tampouco ao seu ensaio das palavras ou o que ele iria dizer. Na verdade, esse encontro com o faraó, ele havia esperado, mas ele não sabia como se daria esse encontro. Ele estava pronto porque o Senhor havia forjado ele enquanto as portas da prisão estavam fechadas. O convite não veio tarde demais, o convite veio no tempo certo, o convite veio no tempo de Deus. Talvez aos nossos olhos a gente pense, ele esperou o tempo demais, ele foi esquecido durante o tempo demais, mas não foi tempo demais, foi no tempo certo, foi no tempo de Deus. E como eu já falei, nós vamos dividir esse capítulo em 4 cenas. E a primeira cena é o sonho de Faraó, que o texto em todo gira, na verdade, em torno desse sonho. A sua interpretação, o que Deus quis mostrar, que iria fazer por meio desse sonho, a estratégia por trás desse sonho e a concretização do mesmo. Então, do versículo 1 ao versículo 7, foi o texto que nós lemos, é o sonho de Faraó. Ele volta a se repetir no versículo 15 até o versículo 24, quando ele narra agora diante do próprio José o seu sonho. E na verdade esse sonho, irmãos, ele foi a passagem de José para sair de uma realidade para uma outra completamente diferente. E a gente há de entender que esses sonhos, eles voltam a fazer parte da história de José. E como a gente disse na semana passada, esse é o terceiro bloco de sonhos. Ele havia sonhado e narrado seus sonhos para a sua família,
e por isso ele era extremamente mal interpretado, né? Ele volta a ter o segundo episódio envolvendo sonhos, que foi quando ele interpreta os sonhos dos presos ali no cárcere, e agora entra o terceiro bloco de sonhos, quando ele interpreta os sonhos do próprio faraó. Agora o homem mais poderoso do Egito estaria perturbado, pois seus sonhos lhe haviam tirado a paz. A gente vê isso quando ele narra tanto para José, como também ele narra para aqueles que faziam parte da sua corte. Aqueles sonhos, né, que na verdade José vai dizer, olha, foram 2 sonhos, mas na verdade a interpretação será apenas uma. Você sonhou em 2 momentos, mas na verdade será um feito só, né? Ele incluía o rio Nilo e incluía as vacas. São 2 elementos que faziam parte da civilização egípcia. O rio, na verdade, banhava todo aquele Egito e era sinal de fartura. Então, o rio entra no seu sonho, assim como também as vacas e assim como também um dos cereais que eles cultivavam, que era o milho. Então, esses elementos, eles faziam parte já do dia a dia do faraó e assim como também de todo mundo que ali morava no Egito. Ele tinha pressa em entendê-lo. A busca por sua interpretação movimentou todo o efetivo de magos e sábios da região, mas ninguém foi apto a interpretar os sonhos de Faraó. Olha o que diz o versículo de número 8. De manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito e todos os seus sábios, e lhe contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes interpretasse. O que nós estamos vendo aqui, irmãos, é um cenário de movimentação realmente de diversos profissionais. A gente viu semana passada que existiam profissionais que ganhavam a vida com isso, interpretando sonhos, né? E aqui a gente não consegue fazer aqui uma certa distinção entre o que seriam os magos e o que seriam os sábios, mas essas 2 categorias de pessoas, eles faziam parte de pessoas que lidavam com o místico, né? Que lidavam com o místico. Então a gente está diante de uma situação onde o faraó, ele sonha, esse sonho lhe tira o sossego e pela manhã, não interpretando ele o sonho, não entendendo que mensagem havia por trás disso, ele reúne todos que estariam ali debaixo do seu poder, aqueles que eram tidos como sábios e como os seus magos. E ali ele conta provavelmente novamente os seus sonhos e não tem a interpretação devida. E eu fico a imaginar o esforço que aqueles profissionais ali fizeram, porque qualquer um que conseguisse desvendar aquele sonho, e assim foi com José, com certeza teria ali uma ascensão profissional, pois havia resolvido um problema, estaria ali resolvendo a falta de sossego de Faraó por causa dos seus sonhos. E aí a gente vê que entra na narrativa um outro personagem. Olha o que diz o versículo 9 ao 13, vai nos dizer assim, depois de toda essa movimentação dos magos e sábios, o versículo 9 vai dizer, então disse a Faraó, o copeiro-chefe, lembro-me hoje das minhas ofensas, estando Faraó muito indignado contra os seus servos e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro-chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele. Sonhamos, e cada sonho com a sua própria significação. Achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda. Contamo-lhe os nossos sonhos, e ele nos interpretou, a cada um segundo o seu sonho. E como nos interpretou, assim mesmo se deu. Eu fui restituído ao meu cargo, o outro foi enforcado. E aí entra em cena aqui esse personagem, o copeiro-chefe, aquele mesmo que foi responsável por fazer José esperar por mais 2 anos na prisão, o mesmo que teve o seu sonho interpretado por José enquanto estava no cárcere. E aí, irmãos, mesmo que o copeiro ele não estava na categoria dos sábios nem dos magos, mas aí ele vendo toda aquela movimentação, ele lembra-se daquilo que acontecera há 2 anos atrás, e ele fala desse acontecimento ao faraó, mesmo que numa tentativa de dizer assim, olha, ele deu certo com a gente, ele conseguiu interpretar os nossos, talvez ele possa interpretar o seu. E aí a hora é chegada, é a hora da recompensa. O copeiro ele lembra de suas faltas e de como havia sido perdoado e como havia sido ele restaurado. Ele queria retribuir o que José havia feito na prisão.
o seu testemunho quanto à veracidade da interpretação dos seus sonhos, isso realmente aconteceu, como a gente leu no versículo 13, foi suficiente para que Faraó carimbasse, mesmo sem saber, o passaporte daquele que seria o seu braço direito na administração daquela nação. Então, o testemunho daquele que era responsável pela segurança alimentar do Faraó foi responsável por fazer com que ele ordenasse irem buscar aquele jovem hebreu. A gente há de entender que o copeiro nem cita o nome dele. Talvez ele já tivesse até esquecido, afinal, já fazia muito tempo. E aí o Senhor usou a incapacidade de um grande líder, ao entender um sonho, para elevar quem estaria esquecido por outros homens até o momento. E com isso manifestar o seu plano passo a passo na história, sem nada sair do seu controle. Vale salientar, irmãos, que já agora no início dessa história, o que nos chama a atenção é que o personagem principal aqui não é José, o personagem principal aqui não é Faraó, o personagem principal aqui, o que está por trás de todo esse enredo, é o próprio Deus, como a gente viu aqui pela manhã, encaixando cada peça na história. O que vemos aqui é mais uma peça sendo encaixada. O que vemos aqui é Deus mostrando aquele que era tido como a própria encarnação de um Deus, o Faraó, que ele era incapaz de decifrar o seu sonho e muito mais incapaz de resolver o que estaria por trás desse sonho. Interessante, irmãos, que enquanto nós estávamos aqui pela manhã, quem assistiu à escola bíblica, foi na verdade um spoiler, do sermão de hoje à noite, porque o pastor falou aqui pela manhã uma aula inteira sobre providência, e a Confissão de Fé de Westminster, no seu capítulo 5, ele vai falar da providência de Deus e traz a sua definição o seguinte: o que seria a providência de Deus? Pela sua muito sábia providência, segundo a sua infalível presciência e o livre e imutável conselho de sua própria vontade, Deus, o grande Criador de todas as coisas, para o louvor da glória de sua sabedoria, sustenta, dirige, dispõe e governa todas as criaturas, todas as ações delas e todas as coisas, desde a maior até a menor. Então eu fiquei receoso se o pastor ia pregar o sermão de hoje à noite e agora pela manhã, daí não iria me sobrar muita coisa. Mas o que nós vimos hoje pela manhã, falando sobre providência, é o que está por trás de toda a narrativa do capítulo 41, do capítulo 40, do capítulo 42, na verdade é o que está por trás da história de todos os patriarcas, o plano de Deus e como Ele providenciou cada passo para que o cumprimento do seu decreto, para que Cristo Jesus ele surgisse na história como Redentor da humanidade. E aí tudo inicia-se em volta desse sonho, o sonho daquele que era tido como a maior liderança do Egito. José é chamado, retirado da prisão, para interpretar aquele sonho. E aí a gente vai para a segunda cena, que é a interpretação dos sonhos, e vai algo além. Na verdade, José, ele meio que mostra uma outra carta na manga. Não, lógico que isso viesse dele, e ele vai deixar claro no seu discurso, mas ele não só traz a interpretação do sonho, como ele traz também a estratégia, e uma estratégia de sobrevivência. A gente vai ver isso no versículo 16. Diz o seguinte: quando José, já agora na presença de Faraó, o Faraó fala que não tivesse quem interpretasse, e ele vai dizer assim: ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. E aí José responde no versículo 16. Respondeu-lhe José: não está isto em mim, mas Deus dará resposta favorável a Faraó. E aí no versículo 25 ao 36, nós temos aqui a interpretação do sonho. Gostaria que você acompanhasse a leitura. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Por que a gente pulou para o 25? Porque ele repete a mesma narrativa do sonho. E aí José passa a dizer: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. As 7 vacas boas serão 7 anos. As 7 espigas boas também são 7 anos. O sonho é um só. As 7 vacas magras e feias, que subiam após as primeiras, serão 7 anos.
bem como as 7 espigas mirradas e crestadas do vento oriental. Serão 7 anos de fome. Esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. Eis aí vem 7 anos de grande abundância por toda a terra do Egito. Seguir-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela abundância será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que seguirá, porque será gravíssima. O sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Agora, pois, até o versículo 32, que daí em diante ele vai falar sobre a própria estratégia. E que estratégia seria essa? Na verdade, qual seria a intenção do Faraó? A intenção do Faraó era apenas ter o seu sonho interpretado. Mas como se isso não bastasse, e José não espera que ele peça uma estratégia. Na verdade, encaminhado pelo próprio Deus, José ele já começa a narrar, e para surpresa de Faraó e todos que ali estavam, que estratégia seria essa? Atente para o que diz o versículo 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado. Vale salientar que os comentaristas dizem que ele não estava se referindo a ele mesmo. José não estava aqui se colocando como a solução. Não, José ele traz esse conselho vindo do Senhor. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha administradores sobre a terra. E tome a 5ª parte dos frutos da terra do Egito nos 7 anos de fartura. Ajuntem os administradores toda a colheita dos bons anos que virão, recolham cereal debaixo do poder de Faraó para mantimento nas cidades e o guardem. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome, da fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. E aí estamos diante da segunda cena, a cena onde José é lembrado. E aí como a expressão que a gente usa aqui no Nordeste, a última pedra do bisaco. Por que a última pedra do bisaco? Porque todos os magos e sábios já haviam sido consultados. E aí restava um jovem esquecido no fundo de uma prisão, lembrado por um copeiro. Seria essa, talvez nos dias de hoje, a última pedra do bisaco, ou seja, não tinha mais ninguém a quem Faraó recorrer. Daí surge, caminhado pelo Senhor, a indicação do copeiro-chefe. Deus foi reconhecido na escolha de José, irmãos. Ele foi reconhecido na sua fala, quando ele se posiciona, dizendo que não estava nele a interpretação dos sonhos. Deus ele é reconhecido na estratégia proposta ao Faraó e também no seu procedimento para com a nova família. E é interessante, irmãos, que quando José ele é posto na presença de Faraó, ele ouve elogios a seu respeito. Volte os seus olhos para o versículo 15, quando Faraó vai dizer: este lhe disse, tive um sonho e não é que eu interprete. Ouvi dizer, porém, a teu respeito, que quando ouves um sonho, podes interpretá-lo. Essa seria a grande chance de promoção após tanto tempo esquecido. Ele estava diante daquele que detinha todos os sims e os nãos daquela época. Seria essa a chance de ouro de José. Ele estava diante da maior autoridade política. Esse ego poderia estar elevadíssimo, mas não estava. Não existia ego na pessoa de José. José ele corrige a Faraó e desvia o foco para quem de direito poderia fazer algo. José atribui a Deus a capacidade de ajudar o homem mais poderoso do Egito. Como a gente já leu, está presente no versículo 16. E ele foi confiante e humildemente dependente dele. Ele não procurou a sua autopromoção. Essa era a chance de José, mas ele não quis buscar a sua autopromoção. E aí cabe-nos uma pergunta aqui no meio dessa segunda cena. O que é que a nossa ostentação revela sobre os nossos corações, irmãos? Mostra que, na verdade, não confiamos em Deus para proteger e para prover por nós, e realmente não consideramos aquele a quem somos chamados para agradar. Nós precisamos nos contentar em viver à sombra do nosso Senhor, e não buscarmos virar sobre nós todas as luzes e os holofotes do mundo.
José teve a oportunidade de assim fazer, mas não fez. A humildade estava presente naquele servo. Como eu disse, foi a virada de página na vida daquele homem. Numa hora ele estava preso, barbudo, descuidado. Rapidamente dão ali um upgrade ali no seu visual para que ele pudesse se apresentar diante daquele todo-poderoso do Egito. Era a chance dele, era a oportunidade dele. Na verdade, ele havia desejado isso há 2 anos atrás. Talvez ele tivesse passado 2 anos ali pensando em como seria aquele encontro. Não sei se você já teve a oportunidade de se encontrar com uma grande autoridade, seja na sua esfera profissional ou em qualquer uma outra. Imagine que você tivesse tempo para planejar, para ensaiar o que dizer, como se comportar, o que é que eu vou falar, e aí você faz de tudo para tentar ser agradável àquela grande autoridade. Mas José não se importou com isso. José não buscou para si essa glória própria, pelo contrário, diante daquele que era o Todo-Poderoso, ele diz: não está em mim resolver o seu problema, não está em mim, mas no Deus a quem eu sirvo. E ele passa ali a testemunhar, com toda convicção e humildade, a quem ele servia. E aquele testemunho serviu para Faraó, serviu para os magos, serviu para os sábios e terminou servindo para toda aquela terra. Ousadia no Senhor. Essa foi a atitude de José. E nós não podemos perder de vista que a figura de Faraó para os egípcios era a própria encarnação de um próprio Deus. E supostamente o poder que ele carregava sobre os ombros poderia manter a ordem e prosperidade sobre todo aquele povo. Aquele homem era endeusado. Aquele homem que fazia questão de todos pudessem se curvar diante dele. Estava ali diante de um ex-presidiário e ele sendo incapaz de interpretar o seu sonho. José foi ousado, mas ousado no Senhor. José em momento nenhum frisa essa crença. Pelo contrário, ele expõe a incapacidade de Faraó em controlar o futuro e prover para o seu povo, como também falou de forma repetida, enfatizando que Deus seria o único que realmente teria esse poder. Olha o que diz o versículo 25. Então lhe respondeu José: o sonho de Faraó é apenas um. Deus manifestou a Faraó o que há de fazer. Deus falou ao coração de um ímpio. Deus falou ao coração de um pagão por meio de um sonho. Da mesma forma que mais tarde, lá na frente, nós vamos ver que Deus endureceu o coração de Faraó quando as narrativas tratarem das pragas ao Egito. No versículo 28, esta é a palavra, como acabo de dizer a Faraó, que Deus manifestou a Faraó que ele há de fazer. José não se importava o que criam os egípcios a respeito do seu senhor. José não se importou em ser mal interpretado diante de Faraó. José não se importou em pelo que ele acabara ali de falar, voltar para o cárcere. Em momento nenhum José titubeou. José deu para trás, como a gente fala. Mas José ele foi fiel, ele era convicto. E ali ele foi usado pelo Senhor. Os planos de Deus estavam por trás daquele grande encontro. No versículo 32, José expressa uma fé notável no Senhor. Os seus sonhos vividos há 13 anos atrás, até aquela manhã, não pareciam que iam ser concretizados. Veja o que diz o verso 32. Quando o sonho de Faraó foi dúplice, porque a coisa é estabelecida por Deus e Deus se apressa a fazê-la. Deus tinha pressa e ele fala isso para Faraó. A definição de Deus para rapidamente, às vezes, é bem diferente daquilo que achamos o que deveria ser. Talvez José tivesse experimentado ali uma certa demora. E talvez ele tenha achado que estava demorando demais. Mas o tempo do Senhor, como a gente falou semana passada, José estava sendo forjado enquanto as portas estavam presas, para que ele pudesse ser posto, agora preparado, no palácio. Saiu de um extremo para outro. E foi necessário aquele tempo, enquanto estava preso, para que o Senhor forjasse aquele homem. E agora, cheio de sabedoria, pudesse estar trazendo ali uma grande estratégia.
no versículo 33 e no versículo 33, as orientações de José quanto ao plano de sobrevivência para aquela terra fizeram com que Faraó reconhecesse que não havia ninguém ao seu serviço com aquelas características. Atente para o que diz o verso 33. Agora, pois, escolha Faraó um homem ajuizado e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Verso 36. Assim, o mantimento será para abastecer a terra nos 7 anos de fome que haverá no Egito, para que a terra não pereça de fome. O que nós vemos aqui, irmãos, e isso está presente na fala do Faraó, é que ele não havia encontrado em todos os seus sábios, em todos os seus magos, nenhum homem que fosse capaz de assumir aquele cargo. Ele olha ao seu redor, ele olha aos seus secretários, ele olha aqueles que governavam junto com ele, e ele não encontra ali capacidade humana para que pudesse estar resolvendo aquela situação. E a gente vai entender, irmãos, que a verdadeira sabedoria, ela é encontrada apenas no povo de Deus. Provérbios capítulo 9, versículo 10, vai dizer que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E eu lhe pergunto, quem é que teme ao Senhor se não for o povo dele? Nós vamos ver que essa sabedoria que foi dada a Daniel, que foi dada a José, que foi dada a Moisés, tocante a alguns aspectos administrativos, essa sabedoria, antes de ser sabedoria posta em prática, era temor a Deus. Provérbios vai dizer isso, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e este versículo ele se aplica na prática, quando vemos a história de José, assim também como vemos a história de Daniel, que passou por situação parecida, e o que falar então de Salomão, que colocou o pedido por sabedoria no topo da sua lista. E aí a história ela nos mostra o quanto esses homens fizeram a diferença nos seus contextos por serem homens sábios, por terem estratégias, pela sua governança, por terem buscado essa sabedoria quando temiam ao seu Deus. Volto aqui mais uma pergunta em meio a essa cena. O que é que a história contará ao nosso respeito? Nós fomos homens, fomos mulheres, fomos crianças, fomos jovens sábios? É apenas conhecimento a serviço dessa neblina que chamamos de vida? Ou o nosso conhecimento, ou a nossa sabedoria, que é derivada do temor que temos a Deus? O que é que a história vai contar a respeito da nossa sabedoria? Se buscarmos temer ao nosso Deus, encontraremos o princípio da sabedoria. Nós estamos aqui diante da segunda cena, a interpretação do sonho, a estratégia de armazenamento de comida, dada aí por José, e aí a gente vai para uma terceira cena, uma transformação dramática. Faraó sonha, esse sonho lhe perturba, não encontra saída ou solução para ele diante dos seus secretários. José é lembrado, é levado à sua presença, interpreta o sonho, lhe traz ali as estratégias. Terceira cena, acontece uma transformação radical na vida desse homem. Atente para o que diz o versículo de número 14. Então Faraó mandou chamar a José e o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Agora vamos para o versículo 37 até o 46. Atente para a leitura. Após José dar todos aqueles conselhos, o registro vai dizer assim: o conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro
e clamavam diante dele: inclinai-vos. Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Verso 44, disse ainda Faraó a José: eu sou o Faraó, contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. E a José chamou Faraó de Zafenate Paneia, e lhe deu por mulher a Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. E percorreu José toda a terra do Egito. Verso 46, era José da idade de 30 anos, quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. A terceira cena, nós vemos aqui um José exibindo as mesmas qualidades em tempo de prosperidade que aprendeu durante seu longo período de sofrimento no fundo do poço. Mesmo com toda essa transformação, nós vemos aqui José humilde. Nós vemos aqui um José que não mudou na mesma velocidade que mudou as suas vestimentas, na mesma velocidade que mudou o seu status social. Nós vemos aqui um José humilde, nós vemos aqui um José sábio, nós vemos aqui um José temente. Nós não estamos falando de um novo José. Ele continua sendo o servo temente a Deus. E aí a gente faz aqui uma sutil observação, irmãos. Na história de José, nos 3 primeiros atos da sua história, nos 3 principais atos da sua história, é interessante, e os estudiosos mostram isso, né, que as suas vestes estavam envolvidas. Foi assim quando os irmãos, lá no deserto, né, quando levaram a sua bela túnica, aquela que causou inveja nos seus irmãos, quando nós vemos ali a situação onde ele é acusado injustamente de estupro, a mulher de Potifar fica ali com parte das suas vestes em mãos como prova de um crime que ele não havia cometido, e agora, na restauração, começou com a transformação de suas roupas. Então isso é bem característico na história de José. E aí, a gente há de entender que José, ele prefigurou. O que seria isso? Ele representou o que estaria por vir. Então José, ele prefigurou Moisés na fundação de Israel e também prefigurou Daniel no final da monarquia israelita. Esses homens, eles foram oprimidos e cativos e chegaram ao poder em terras estranhas. Tanto Daniel, como José, como Moisés. Por terem colocado a sabedoria de Deus em oposição à sabedoria do mundo. Esses 3 personagens, nós vemos que eles não abriram mão, mesmo correndo sérios riscos. Eles não abriram mão de serem fiéis ao Senhor. Por agir dessa maneira, pondo a sabedoria de Deus em prática, José havia acabado de derrotar os homens mais renomados do Egito. Olha o que diz o versículo 39. Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Nós estamos falando aqui, irmãos, não é de um grupo de 3, 4 conselheiros. Nós estamos falando aqui da maior potência daquela época. Provavelmente aqui um grande número de homens entre os sábios e os magos. E por ter José colocado a sabedoria e o temor de Deus em primeiro lugar, isso serve como testemunho para Faraó, dizendo: diante de todos esses aqui, eu não acho ninguém como você. José acabara ali de colocar no chinelo, no tapete, todos aqueles homens extremamente renomados. E o Egito, ele estava prestes a conhecer de forma pública alguém que até pouco tempo tomava conta de presos e que estaria recebendo agora das mãos de Faraó o seu anel de sinete. Esse anel era usado para assinar documentos. Faraó estava dizendo: olha, abaixo de mim só vai ter você. Você vai estar agora autorizado a assinar contratos, a assinar documentos. Você agora vai estar autorizado a assinar no meu lugar. Isso representava uma passagem de confiança. José agora estava sendo o principal homem de Faraó. Recebeu o anel, recebeu um colar de ouro, recebeu vestes de linho fino, podendo andar no seu carro de luxo, tendo a sua classe social agora elevada de ex-detento para a nobreza, por meio do casamento e do novo nome recebido. Que reviravolta, hein, irmãos?
é algo que é roteiro de filme, e já existe, na verdade, filmes que retratam a história de José. Quem aqui nunca assistiu uma delas? Um homem que havia sido fiel no pouco. Lembre-se que ele foi escravo lá na casa de Potifar. Agora estaria experimentando muito, governando uma nação. O próprio Jesus já disse: aquele que for fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. A fidelidade está entre essa uma e outra extremidade. Até o seu nome foi mudado, Zafenat Paneia, que significa Deus fala e ele vive. O próprio faraó, sendo ele um pagão, ele institui um nome para José, e o seu nome tem um significado: Deus fala e ele vive. José se assemelhou a Daniel na Babilônia. Ambos tiveram nomes pagãos, sem contudo adotarem a religião pagã. Eles foram crentes, mesmo onde eles estavam. E aí ele se casa com Azenate, uma mulher que não era cananeia, e a gente vai olhar isso nos capítulos anteriores, como aqui já foi explicado. Essa linhagem estava proibida de ter relacionamento com as mulheres cananeias, e ela não era, embora estivesse numa família ligada à religião egípcia. E a gente há de entender, irmãos, que dentro de 7 anos aproximadamente, no versículo 50, eles tiveram 2 filhos. O versículo 50 vai dizer: antes de chegar a fome, nasceram 2 filhos a José, os quais lhe deu Azenate, filha de Potífera, sacerdote de On. José, ao primogênito, chamou de Manassés, pois disse: Deus me fez esquecer de todos os meus trabalhos e de toda a casa de meu pai. Versículo 52, ao segundo chamou-lhe Efraim, pois disse: Deus me fez próspero na terra de minha aflição. A gente percebe em toda a narrativa de José que em momento algum ele esquece do Deus a quem ele serve. Em momento nenhum ele deixa a fidelidade de lado. Em momento nenhum ele abre mão de ser fiel ao Senhor. E o fato dele dar nomes aos seus filhos, trazendo algum sentido, algum significado. O primeiro, Manassés, tinha um sentido de Deus ter preservado a sua vida. Até ali, Deus havia preservado a sua vida, e ele tem o primeiro filho, e ele põe o nome de Manassés. O segundo filho tinha a ideia de que Deus ter abençoado a sua vida e o feito prosperar. Ele não abriu mão da fidelidade ao Senhor, cumprindo em todos os passos, na nova vida, no novo trabalho, no novo emprego, nos novos ofícios, na nova família. Ele foi fiel. Uma mudança radical, onde todos puderam constatar a bondade de Deus sendo derramada na vida de um servo fiel. As circunstâncias não alteraram a sua essência, assim como também não devem alterar as nossas, independente daquilo que nós estivermos vivendo, irmãos. Seja mudança de trabalho, seja a mudança de cidade, seja que mudança acontecer na nossa vida, essas mudanças elas não devem alterar a essência de fidelidade que devemos ter diante do Senhor. Um meio não pode modificar a essência que o Senhor um dia pôs nas nossas vidas. E aí nós estamos agora diante da quarta cena, o plano e a sua execução. Versículo 46, atente para o que diz o texto, até o versículo 49 e do 53 em diante. Versículo 46, era José da idade de 30 anos quando se apresentou a Faraó, rei do Egito, e andou por toda a terra do Egito. Nos 7 anos de fartura, a terra produziu abundantemente, e ajuntou José todo o mantimento que houve na terra do Egito durante os 7 anos, e o guardou nas cidades. O mantimento do campo ao redor de cada cidade foi guardado na mesma cidade. Verso 49. Assim, ajuntou José muitíssimo cereal, como a areia do mar, até perder a conta, porque ia além das medidas. Avance para o versículo 53. Passados os 7 anos de abundância que houve na terra do Egito, começaram a vir os 7 anos de fome, como José havia predito. E havia fome em todas as terras, mas em toda a terra do Egito havia pão. Sentindo toda a terra do Egito a fome, clamou o povo a Faraó por pão.
E Faraó dizia a todos os egípcios: ide a José, o que ele vos disser, fazei. Havendo, pois, fome sobre toda a terra, abriu José todos os celeiros e vendia aos egípcios, porque a fome prevaleceu na terra do Egito. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. O plano de sobrevivência estaria agora iniciando. O reconhecimento, que foi o censo, ele andou por todas as terras, ele analisou todos os campos, e nesse censo, nessa tomada de informações, José ele contabilizou tudo aquilo que eles poderiam armazenar para quando a fome assim viesse a assolar aquela terra. Aquele povo viu grande fartura na terra do Egito durante 7 anos, e 20% de toda a produção precisaria ser separada, precisaria ser estocada. E aí eu fico a imaginar que essa medida, com certeza, ela não foi vista com bons olhos inicialmente, pois se tratava de aumento de impostos, um recolhimento além do já praticado. Imagina que aquele império ele recolhia de quem produzia e agora não iria recolher só o valor X, mas esse valor X iria ser extremamente potencializado. 20% de tudo que se produzia, 20% de todos os grãos deveria ser estocado, deveria ser armazenado. Esse estoque foi algo nunca visto, como está presente no versículo 49, algo comparado à areia do mar, ou seja, era algo nunca visto, era algo que fugia do controle, fugia da contabilidade, por aqueles homens ali que organizaram aquela grande ação, aquela grande estratégia. E aí, enquanto eu refletia sobre essa quarta cena, eu me fazia a seguinte pergunta, irmão: será que a estratégia de José ela nos ensina algo na prática? Ou seja, será que isso poderia ser adotado no nosso orçamento doméstico? Quantos conseguem manter uma reserva para os tempos de seca e os tempos de escassez? Essa estratégia livrou a maior potência daquela época do caos. Não poderia poupar uma pequena família? Muitas vezes, uma estratégia como essa, que parece ser óbvia, eu guardo para o tempo da dificuldade, muitas vezes ela anda meio que na contramão de nós que vivemos numa comunidade extremamente consumista, onde conhecemos muitas pessoas que gastam muito mais do que recebem. E José ele entendeu que essa estratégia, matematicamente falando, seria, é lógico, por trás disso estava ali todo o plano de Deus. E a gente vai ver isso no capítulo subsequente, que eu acredito que esse sim vai ser o pastor que vai pregar. Só ver quantos versículos tem. É menor que esse. Mas essa estratégia poderia muito bem funcionar para nós nos dias de hoje. Irmãos, a salvação do conhecido mundo de então dependeu de um descendente dos patriarcas, um tipo de Cristo. A salvação para que não viessem a perecer por causa da fome, para que os seus corpos não tombassem no Egito. Uma estratégia foi elaborada. E a salvação, para que aquele povo não morresse, veio da cabeça de um servo fiel do Senhor, que encontrou, por temê-lo, sabedoria diante de Deus. E pôs essa sabedoria em prática, em prol, não só da sua grande nação, mas de toda a terra daquela época. José havia se tornado peça fundamental, implantada por Deus na terra do Egito, para que a nação de Israel pudesse ter seu início. Nós veremos isso nos capítulos seguintes. Nós veremos que nos capítulos seguintes, aquele sonho que fez com que os seus irmãos tivessem raiva, inveja, começa a ganhar forma. O texto vai dizer, e nós já lemos esse texto, esse versículo, que Faraó vai dizer que por onde José andasse, todos deveriam se inclinar. Na verdade, o sonho começa a tomar forma ali. As pessoas reverenciavam, não só a Faraó, mas também agora o seu homem de confiança. A gente também leu que na hora que a coisa apertou mesmo, quando a fome chegou, que bateram a porta de Faraó, o que é que ele disse? Vão a José, ele vai resolver a crise. Ele vai resolver agora o aperreio de vocês, a peleja de vocês.
E aí, irmãos, no capítulo que expôs o sermão que expôs o capítulo 40, eu me perguntava onde encontrar Cristo no texto. E eu fiz essa pergunta aqui e relatei semana passada. No capítulo seguinte, as peças elas começam a se encaixar e o enredo começa a fazer sentido. O capítulo 41, nós conseguimos fazer algumas associações e Cristo ele se torna muito mais evidente nesse texto. Se não, vejamos. Toda a terra do Egito e as suas redondezas vieram a José buscar o pão que saciaria a sua fome. Cristo vai dizer no Evangelho de João, queria que você abrisse, Evangelho de João, capítulo 6. Versículo 48. Aqueles homens, aquelas mulheres, todas aquelas famílias, elas foram a José em busca de pão para saciar a sua fome. Eles não tinham pão, eles tinham dinheiro. Eles tinham como negociar, mas o pão eles não tinham. E Cristo vai dizer no Evangelho de João, no versículo 48: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Você consegue fazer agora uma associação? Onde muitos se curvavam em busca do pão físico, nós vivemos dias onde a humanidade precisará se curvar em busca do pão espiritual. Cristo é este pão. José ele não poderia se oferecer para resolver aquela solução, para resolver aquela situação como sendo ele a solução. Cristo pode. Cristo vai dizer: aquilo que vai saciar a fome do mundo é a minha própria carne. Eu sou o pão que desce do céu. Diante de José, as nações deveriam se prostrar para que tivessem o que comer, para que não morressem. José foi a solução levantada por Deus para que famintos não tombassem na terra. Cristo é a solução de Deus para que os homens não tombem no inferno. Cristo é a solução de Deus para que homens e mulheres famintas não tombem no inferno. Diante de José, aqueles homens compravam. Diante de José, aqueles homens imploravam e tentavam negociar de toda forma. Diante de Cristo, nós encontramos escrito em Filipenses capítulo 2, do versículo 9 e 10: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aquelas nações se curvaram diante de um homem poderoso, levantado por Deus, mas que clamavam por pão, que viam a solução em José, que era o fornecimento de alimento. Nós estamos diante de Cristo, que diz que todas as nações também se curvarão diante dele, mas não clamarão por pão, clamarão por vida eterna. Não clamarão por algo temporal, mas clamarão por algo eterno. Cristo é a solução. A salvação oferecida por Cristo é para que suas almas não clamem desesperadamente e eternamente no fogo do inferno. Ele oferece o alívio para suas dores, não dores do estômago, não dores de fome, mas dores da alma. Isaías capítulo 55, verso 1, a palavra de Deus vai dizer: ah, todos vós, os que tendes sede, vinde às águas, e vós, os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai,
sem dinheiro e sem preço, vinho e leite. O Senhor, Ele oferece um banquete a quem não tem como pagar. O Senhor promete cumprir, ou melhor, suprir ao faminto, um alimento que o saciará por toda a sua vida. E isso tudo é de graça. Nenhum de nós teríamos condições de estar nesse banquete, que embora nos é oferecido pela graça, custou um alto preço, custou a vida do único justo, custou a vida de Cristo Jesus, morrendo pendurado em um madeiro. Nós estamos diante de um enredo, de uma história, onde a providência de Deus estava por trás de tudo, encaixando cada peça, fazendo com que aquele que havia sido esquecido agora pudesse ser enaltecido. Aquele que outrora andava em frangalhos, agora tivesse novas vestimentas. Fazendo com que aquele que havia sido traído, esquecido, agora pudesse ser lembrado por toda a terra. O plano de Deus era transformar a vida de José e, por meio dele, a vida da sua família, e por meio da sua família, a criação do seu povo, e por meio do seu povo, o desenrolar de uma família, de uma linhagem, onde chegamos até Cristo Jesus, onde estamos diante de uma história que tem um enredo, de uma história que não está aleatória, solta na Escritura, mas que é uma peça que vai se encaixando com outras, e aos poucos vamos descobrindo o plano de Deus, o propósito de Deus, a providência de Deus. Hoje foi apenas mais um capítulo de tudo aquilo que Deus, de forma sublime, planejou e executou. E hoje nós estamos falando para um público onde a sua grande maioria eram pessoas que estariam com seus passaportes carimbados para a perdição, mas estava dentro do plano do Senhor resgatar-me, resgatar-te e nos incluir num povo que Ele chamou de meu povo. E para esse povo Ele diz: eu sou o seu Deus. A história vai continuar. Esse povo vai sofrer no Egito, crescer no Egito, e ele vai sair do Egito. Todas as vezes que nós lemos aqui os 10 mandamentos, a gente sempre precisa lembrar dessas peças que aos poucos foram sendo encaixadas na história. Quando Deus vai dizer: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da servidão. Não esqueçam quem eu sou em suas vidas. Talvez no nosso meio tenha alguém, ou mesmo nos assistindo, que esteja aí não com a barriga roncando de fome, mas com a sua vida ansiando pelo pão da vida, mas com a sua vida vazia, a sua existência não faz sentido, onde o seu interior clama por algo que lhe preencha. Aquela nação passava por isso de forma física e clamava a José, e José foi a saída ofertada naquele momento. Nós não iremos clamar a José hoje, mas nós podemos clamar a Cristo Jesus, o pão dos céus. E o texto que nós lemos diz que aquele que dele provar jamais voltará a ter fome. E o mesmo Deus que há muito tempo atrás encaixou cada peça de forma perfeita, é o mesmo Deus que continua com o seu plano e que por meio da pregação pode fazer com que a sua vida, com que o seu interior, com que o seu ser, ele possa ser preenchido de forma definitiva por meio da ação divina de Cristo Jesus.
Que Deus nos abençoe. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque a cada domingo o Senhor tem usado de graça sobre a vida da Tua igreja. Obrigado porque o Senhor tem nos feito entender, Senhor. O Senhor tem nos falado. Perdoa pelas vezes, ó Deus, que temos negligenciado a Tua voz. De forma clara, hoje o Senhor falou sobre providência. De forma clara, o Senhor falou aos nossos corações hoje que o Senhor está no controle. De forma clara, o Senhor nos chama a atenção a dependermos de Ti, a nos humilharmos, a buscarmos andar em fidelidade para contigo, a aprendermos como o exemplo de José, que foi humilde, que foi fiel a Deus, no pouco, e o Senhor mesmo o colocou no muito, e o Seu nome ali também foi louvado. Que seja assim com cada um de nós, onde o Senhor nos puser, que não nos envergonhemos de falar da Tua obra, que não nos envergonhemos de falar da Tua palavra, das Tuas verdades, que não nos envergonhemos mesmo que estejamos em terra estrangeira, em terra pagã, que sejamos embaixadores da Tua palavra. O Senhor tem falado ao Teu povo. Nos cobra, ó Deus, pois já não somos mais ignorantes. Nós Te louvamos, ó Deus, por mais uma vez podermos nos reunir em volta da Tua palavra, podermos confessar os nossos pecados, podermos ter esse livre acesso por meio de Cristo Jesus. Obrigado, Deus, por mais uma vez podermos ter o privilégio de cultuar ao Senhor. Recebe o nosso louvor como forma, ó Deus, de agradecê-lo pela Tua obra em nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Vamos louvar ao Senhor, irmão.